Sabe aquela sensação de exaustão mental que parece ir muito além do cansaço? Aquele desgaste que vai minando a clareza, a vontade de fazer as coisas? Bom, é sobre as raízes profundas desse sentimento que a gente vai conversar hoje. É exatamente isso. A mente parece que pesa 1 tonelada, e se conectar com aqueles objetivos que antes moviam tudo, agora parece uma tarefa quase impossível. Se isso soa familiar, é porque precisamos olhar para essa questão com mais atenção. O que vamos entender aqui não é sobre cansaço físico, é um processo bem mais sutil, sabe? Um desgaste cognitivo e emocional que vai acontecendo aos pouquinhos, de forma silenciosa. E olha, tudo isso geralmente começa com um gatilho bem conhecido por todos nós. É aqui que a história começa. O estresse crônico não é só um sentimento ruim, não. É uma condição fisiológica. Basicamente, ele força o nosso cérebro a viver num estado de alerta constante. E as consequências disso são enormes. Pensa só, quando o cérebro está sob estresse crônico, ele de fato opera de um jeito diferente. Nossas funções executivas, que são basicamente a nossa capacidade de planejar, de tomar decisões, de controlar impulsos, ficam super comprometidas. O córtex pré-frontal, que é tipo o presidente da nossa mente, é um dos primeiros a sentir o baque. E o negócio é tão sério que até a estrutura física de áreas do cérebro ligadas à memória e emoção pode se alterar. Olha só que contraste gritante. De um lado, uma mente descansada, que consegue ser estratégica, flexível, focada. Do outro, uma mente estressada, que entra em modo de sobrevivência. Ela começa a usar respostas automáticas, o pensamento criativo simplesmente some, e a nossa capacidade de manter o foco despenca. A gente basicamente troca um sistema operacional sofisticado por um modo de emergência, muito mais reativo e primitivo. E essa mudança fundamental no jeito como o cérebro funciona nos leva, sem escalas, para o nosso próximo ponto. Porque o jeito como a gente decide as coisas é uma das primeiras e mais impactantes vítimas do estresse crônico. Então, se o estresse crônico é o que prepara o terreno, a fadiga de decisão é o que floresce nele. É o resultado direto de um cérebro sobrecarregado tentando lidar com a complexidade do dia a dia. Esse número pode parecer um absurdo, né? 35 mil. Mas algumas fontes apontam que essa é a quantidade média de decisões que um adulto toma todos os dias. Claro, a maioria é minúscula, mas cada uma delas gasta um pouquinho da nossa energia mental. E aqui está o ponto central. A fadiga de decisão é, no fundo, um esgotamento de recursos. A nossa capacidade de fazer boas escolhas não é infinita. Ela vai se desgastando ao longo do dia, decisão após decisão. É como um músculo que cansa depois de muito exercício. E o que acontece quando esse músculo da decisão se esgota? Bom, a gente começa a evitar as escolhas, a procrastinar o que precisa ser feito, ou então, no outro extremo, a gente age por impulso, escolhe o caminho mais fácil, o mais rápido e não necessariamente o melhor. O cérebro só quer uma saída simples para economizar o restinho de energia que tem. Isso nos leva para um fenômeno muito interessante, a tal da miopia psicológica. A gente fica tão focado no problema imediato, no alívio de curto prazo, que perde totalmente a visão do todo. A gente passa a ignorar as consequências de longo prazo, as informações de contexto, mesmo quando elas são super importantes. E quando essa combinação de estresse crônico e fadiga de decisão continua dia após dia sem trégua, eles acabam levando a um ponto crítico, o esgotamento total, que a gente conhece pelo nome de burnout. É fundamental entender que burnout não é só estar muito estressado. É o ponto final da linha. É uma síndrome reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno do trabalho que acontece quando os nossos recursos mentais e emocionais foram completamente drenados pelo estresse crônico. O primeiro grande pilar do burnout é a exaustão emocional. É aquela sensação de estar completamente zerado, sem energia emocional nenhuma para encarar o dia. É como se a sua conta bancária de emoções estivesse no vermelho. O segundo pilar é o cinismo, o distanciamento. Para se proteger desse esgotamento, a pessoa começa a criar uma distância mental do trabalho, desenvolvendo uma atitude mais negativa, mais apática com as tarefas e até com os colegas. É um mecanismo de defesa, mas que acaba isolando ainda mais. E por fim, o terceiro pilar, a sensação de ineficácia. A pessoa começa a sentir que não consegue mais fazer o trabalho direito, que não é mais competente, vem um sentimento de falta de realização, uma autocrítica pesada, e isso fecha o ciclo vicioso do burnout. Ok, até agora a gente descreveu um caminho bem sombrio, um processo de desgaste. Mas é exatamente aqui que a gente precisa fazer uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que é fundamental para entender como lidar com tudo isso. Diante desse quadro todo, é quase inevitável se sentir culpado. A pergunta que fica martelando na cabeça é:
Será que eu não sou forte o suficiente? Será que isso é uma falha minha? E a resposta, baseada em tudo o que a gente viu, é um sonoro não. Isso não tem a ver com falha de caráter ou falta de força de vontade. É um problema de gestão de recursos. Pensa no cérebro como uma bateria com uma carga limitada. O estresse crônico e a enxurrada de decisões simplesmente drenam essa bateria até ela se esgotar por completo. E olha, isso é explicado de forma brilhante pela teoria da conservação de recursos. Basicamente, ela diz que o burnout acontece quando a gente perde recursos importantes, como energia, tempo, estabilidade emocional e não consegue repor. A resiliência, nesse contexto, não é sobre ser duro como uma pedra, mas sim sobre ser inteligente para conservar e restaurar esses recursos. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Talvez a estratégia não seja tentar resistir mais, aguentar mais e mais pressão. Talvez o verdadeiro caminho seja focar na restauração, em criar de forma ativa rotinas e hábitos que recarreguem nossos recursos cognitivos e emocionais. A questão, no fim das contas, não é o quão forte é um muro, mas com que frequência a gente repara suas fundações.